Existe um assunto que é muito valioso e a gente deveria colocar em pauta, colocar em discussão, colocar em debate, que é o seguinte: libertários deveriam ou não participar da política? Eu vou fazer um argumento bem razoável para vocês entenderem qual é o meu ponto de vista e depois a gente vai assistir um vídeo do Peter, do Ancapso, que eu considero que demonstrou muita sabedoria. Bom, o meu argumento é o seguinte, ó. Os comunistas, eles têm o objetivo de destruir o Estado e implantar a ditadura comunista. Eles se utilizam do aparato estatal para promover seu terror. Portanto, quem quer destruir o Estado ou não gosta do Estado deveria usar do próprio Estado contra o Estado. Eu não sou libertário, tá? Eu sou eu sou libertário nos costumes e conservador na política. Eu gosto de ter um estado democrático de direito, etc. Eu realmente gosto. Eu realmente acredito que a política é maravilhosa. Nem sempre fui assim, tá? Eu no passado era bem mais libertário, fui mais libertário quando me desiludi com a esquerda, passei pro lado de ninguém precisa do Estado e continuo pensando que o Estado é uma criação da consciência humana, mas devido à complexidade sociológica, à complexidade em que a sociedade tomou, eu não vejo outro destino senão a criação de um Estado. Então, eu não sou libertário. No entanto, o ponto de vista libertário, que é os seres humanos não precisam do Estado, este ponto de vista tem que ter uma representatividade dentro da política nacional. Os libertários e os comunistas, eles têm o mesmo sonho de destruição do Leviatã. Tanto libertários quanto comunistas querem a destruição do Estado, tá? A diferença entre eles é basicamente o que se faz depois. Depois da destruição do Estado, os comunistas implantam uma ditadura e depois da destruição do Estado, os libertários deixam sem nada. Haja visto o destaque comunista na política brasileira, é evidente que os libertários também têm que tomar seu espaço dentro da política. Para mim, na minha perspectiva. Agora, se eu quero que comunistas ou libertários destruam o Estado, claro que não. Eu acredito no poder político. Eu acredito nesse poder das relações humanas, negociações, etc. Algumas pessoas vão dizer que eu sou ingênuo e tá tudo bem. Eu acredito sim que eu sou ingênuo, mas eu também acredito no poder de pessoas que querem mudar o mundo para melhor e que realmente se dedicam para isso. Pensa em uma igreja em que as pessoas se reuniram com o propósito de melhorar a humanidade. Pra mim isso pode ser feito dentro da política, tá? Por gentileza, deixa um like nesse vídeo. Eu tava assistindo um vídeo que o Peter comenta sobre uma notícia em relação ao Valdemar, Bolsonaro e Nicolas, tá? E aí ele solta essa pílula aqui muito boa. Valdemar diz que Bolsonaro e o radical Nicolas têm que aceitar alianças. E, de novo, eu também acho que tem que aceitar alianças. Não tem esse negócio de achar que vamos fazer uma revolução. É engraçado que esse papo nos conservadores me lembra muito o papo dos puristas libertários, né? Vocês sabem, eu sou um libertário e tem um grupo dentro dos libertários que é os puristas, que não querem saber de nada. Não, esse negócio, votar não pode votar, a gente não tem que ter contato com o Estado de forma nenhuma. Eu acho isso, assim, eu concordo que a gente não vai conseguir derrotar o Estado na unha, não tem como. Muito menos com política, nunca que o Estado vai ser derrotado na política. Mas você ficar à parte, negando qualquer influência do Estado, negando qualquer coisa, sabe o que vai acontecer com você? Não vai mudar nada. Não vai acontecer nada, né? Você vai fazer o que então? Você vai ficar sentado rezando pelo fim do Estado. Ó Papai do céu, fazei com que o Estado desapareça amanhã. Cara, não vai resolver o problema, bicho. A gente tem que correr, tem que arregaçar a manga, fazer coisa para pelo menos diminuir o tamanho do Estado o máximo possível. Bom, como a gente pode perceber, o Peter entende de política. Se eu tivesse duas palavras para definir a política com os amigos seria reciprocidade, seria essa palavra que definiria a política com os amigos, e com os inimigos a palavra na política seria negociações, tá? É impossível estar dentro do Estado e não ter uma oposição, não ter uma miríade, uma pletora de inimigos. Não tem como. Então tu vai ter que negociar com pessoas que têm os valores mais antagônicos possíveis aos teus. Os libertários, uma vez que cruzam os braços e fingem
não, eu estou acima do sistema, mas compram 1 grama de arroz no mercado, estão na mais pura desconexão da realidade. Comprar 1 grama de arroz no mercado significa o seguinte, ó, tu colaborou 100% com o Estado. E veja bem, eu tô falando apenas de comprar comida para subsistência. E as pessoas, por exemplo, que estão aqui são libertárias e têm acesso a um smartphone, têm acesso a televisões, mídias sociais. Nossa, velho, todas essas coisas só acontecem porque o Estado permite. Não tem como 1 grama de arroz ser vendida dentro de um mercado em uma metrópole, sem que o Estado tenha ali uma porcentagem do imposto. Na verdade, nem dá pra vender nada se o Estado não deixar que seja vendido. E se o Estado quiser fechar o negócio, ele consegue. Então, é impossível viver numa sociedade e comprar coisas que a gente gosta, como carros, lanchas, arroz, etc., relógios, ternos, sem colaborar diretamente com o Estado. O libertário naturalmente sabe disso, só que ele se faz de superior e diz: não, se meter na política, aí é doido demais, não tem como. Só que ele tá dentro do espaço estatal a todo segundo, contribuindo com o Estado. Então, isso é meio tolo, entendeu? É por isso que eu defendo a criação de um partido libertário. É por isso que eu defendo que os libertários se organizem politicamente, bem como os comunistas querem derrubar o Estado e tem seus valores muito fortes hoje dentro lá de Brasília. Os libertários também deveriam ter. Ah, pessoal, só para deixar algo claro, a minha grande admiração por libertários. Eu não sou libertário, tá? Eu realmente acredito em uma política com o Estado. Eu realmente gosto da ideia do Estado. Isso foi aos poucos pegando em mim quando eu entendi como funciona o poder no tecido social. Eu realmente gosto disso, tá? E não tenho absolutamente nada contra libertários. Não vejo nada de imoral em ser libertário. Não vejo nada de burro em ser libertário. Eu realmente gosto dos libertários. Eu só não sou um. Sabe-se lá por quê? Eu não posso chegar aqui e trair a minha consciência e dizer que eu sou libertário e não quero a existência de um Estado. Eu realmente acho que é um remédio amargo, porém necessário. O Estado, pra mim, sobretudo nas questões de justiça, é muito necessário. Eu acho que uma cobrança mínima de impostos não é injusta. Uma cobrança mínima de impostos, eu tô falando de algo entre 2 e 5% de impostos. Afinal de contas, a gente tem que ser grato por os nossos antepassados. Olha tudo que a gente herdou de graça. Toda essa tecnologia, todos esses livros lidos, tudo isso, algumas coisas foram financiadas pelo Estado. As universidades deveriam sim, algumas delas, né, serem grátis. Não com essa educação podre, lixo que tem aí, educação estatal lixo. Eu tô falando de universidades no sentido de ser uma universidade, com pesquisadores sérios, fazendo pesquisas sérias. Eu não tô falando aqui de militância política, tá? Eu tô falando de o Estado ser um Estado que cobre um pequeno percentual de impostos e coloque profissionais universitários, doutores, realmente doutores, com integridade moral e com o propósito de avançar a ciência. Eu ia dizer que avançar a ciência de algumas partes específicas, mas eu diria avançar a ciência de um modo geral. Essa é a melhor forma possível. Enfim, eu acho o ponto de vista do Peter genial. É belo da minha perspectiva. Eu acho que demonstra sagacidade política. Ele entendeu como é que o negócio funciona. E eu realmente acredito no diálogo libertário de uma forma democrática. Trocando de assunto, se tu tem interesse em criar estratégias de forma libertária, tu pode clicar no primeiro link da descrição e consertar a tua vida.